A Bíblia pode ser a luz que guia a maioria das religiões monoteístas existentes, mas você não precisa se aprofundar no texto para encontrar um monte de histórias verdadeiramente terríveis. De exércitos mortos-vivos a execuções horríveis e genocídio puro, estas são as partes mais perturbadoras da Bíblia. Esteja avisado, o vídeo a seguir inclui referências à violência, incesto e agressão sexual. Em Ezequiel 37, versículo 1-14, o profeta homônimo tem uma visão de um vale cheio de ossos secos. Seguindo as instruções de Deus, Ezequiel diz aos ossos para ganharem vida e, com certeza, ele começa a ouvir um barulho estranho. De repente, os ossos estão se recompondo, transformando-se em esqueletos. Tendões, carne e pele começam a crescer e, por ordem de Deus, Ezequiel restaura a vida dos corpos, criando um vasto exército. Deus diz a Ezequiel para dizer ao seu povo: Eu vou abrir as vossas sepulturas e tirar-vos delas. Vou trazer-vos de volta à terra de Israel. Apesar de parecer mais uma cena de A Noite dos Mortos-Vivos, a visão de Ezequiel pretende ser edificante. A visão de Ezequiel ocorre enquanto ele e seu povo estão exilados após a destruição de seu templo. Em essência, Deus apresentou um espetáculo extremamente dramático para eles, para tirá-los do desespero. Alguns interpretam esta história como uma promessa de que pode haver a vida após a morte, mas também pode ser lida como um chamado para manter a fé, aconteça o que acontecer. A Torre de Babel é uma história perfeita, que explica por que as pessoas na Terra falam tantas línguas diferentes. Em Gênesis 11 todos falam a mesma língua e, como podem se comunicar, são capazes de cooperar por sua vez. Assim, as pessoas do mundo se unem para construir uma cidade enorme, com uma torre tão alta que o pináculo superior alcançará os próprios céus. Quando Deus vê a torre, porém, ele fica um pouco desconcertado com o quanto os humanos podem realizar trabalhando juntos. Ele decide espalhar os humanos pela terra e confundir sua língua, para que as pessoas nunca mais possam trabalhar juntas. A interpretação mais comum desta história é que Deus está a punir a humanidade pelo seu orgulho, mas algumas pessoas explicam aqui o comportamento de Deus como uma crítica ao imperialismo. De acordo com um artigo acadêmico, intitulado A Torre de Babel e a Origem das Culturas do Mundo, a ênfase em um idioma no início da história representa a supressão imperial das línguas e culturas locais, e o castigo de Deus derruba o império, libertando as línguas e culturas locais para florescerem. A Bíblia está cheia de mortes violentas, mas o destino de dois inimigos do destino sombrio de Cristo, o rei Herodes e Judas Iscariotes, é particularmente horrível. Para os historiadores, o rei Herodes é famoso como um grande construtor e diplomata. Graças à Bíblia, porém, ele é lembrado como um verdadeiro maníaco genocida. Isso se deve principalmente à história em que Herodes executa as crianças de seu reino, na esperança de matar o menino Jesus no processo. Em Atos 12 versículos 20-23, um anjo do Senhor refere o rei Herodes de uma forma particularmente horrível, ele é devorado por vermes. Existem muitos relatos diferentes sobre a morte de Judas Iscariotes. Mateus 27 é o mais famoso, sugerindo que ele se enforcou após a execução de Jesus. Os escritos de Papias sugerem que ele inchou tanto que começou a estudar pus e vermes, antes de se matar despejando suas entranhas no chão. Mas Atos 18:2 pode ser o mais brutal de todos, sugerindo que Judas caiu de cabeça em um de seus campos e, essencialmente, explodiu. Então, sim, não é um final feliz para Judas. Existem 4 métodos de execução sugeridos pela Bíblia. Indiscutivelmente, lançar pedras é o mais horrível de todos, o apedrejamento. Apedrejamento refere-se a uma execução em que um grupo de pessoas atira pedras nos condenados até que sejam mortos. Às vezes a vítima ficava nua, o que permitia que os golpes a matassem mais rapidamente. A desvantagem, claro, é que este método parece particularmente doloroso e humilhante. Deuteronômio oferece algumas situações que podem merecer um apedrejamento. Por exemplo, Deuteronômio 21 versículo 18-21 afirma que, se houver um filho teimoso e rebelde que não ouve seus pais, todos os homens de sua cidade deveriam apedrejá-lo até a morte. Enquanto isso, Deuteronômio 22 versículos 13-21 afirma que, se um homem acreditar que sua esposa não era virgem quando se casaram, e o pai dela não puder fornecer prova de sua virgindade, ela também será apedrejada. É difícil argumentar que o endosso explícito da Bíblia a esta prática seja tudo menos totalmente bárbaro. Êxodo 20-21, que contém 10 mandamentos familiares como e não matarás, morte e servidão e não roubarás, também tem algumas regras sobre compra e venda de seres humanos. Não viveremos de acordo com seus mandamentos. Somos livres. Não há liberdade sem lei. Uma linha afirma que se um servo morrer ao ser espancado por seu mestre, então ele deverá ser punido. Porém,
Se sobreviverem 1 ou 2 dias após o espancamento, não haverá punição para o mestre. Esta representação da escravidão na Bíblia foi até usada para justificar a escravidão na história recente. Muitos defensores da escravatura no início do período moderno dependiam de uma leitura literal da Bíblia, que afirmavam representar a mente e a vontade do próprio Deus. Aos seus olhos, por aparecer nas Sagradas Escrituras, a escravidão não era apenas justificada, era na verdade um imperativo moral. Provavelmente não será tão surpreendente descobrir que a Bíblia está repleta de misoginia. Misoginia em Levítico 12, Deus diz a Moisés: "E uma mulher que engravidar e der à luz um filho ficará cerimonialmente impura durante 7 dias, assim como fica impura durante o período menstrual." A passagem prossegue afirmando que serão necessários 33 dias para que ela seja totalmente purificada. Se o bebê fosse uma menina, demoraria o dobro do tempo. Enquanto isso, Deuteronômio 22 versículos 28 ao 29 afirma que, se um homem agredir sexualmente uma virgem, ele deverá pagar uma multa ao pai dela. Então a mulher e o seu estuprador devem se casar, e nunca poderão se divorciar. Alguns tentaram interpretar estas regras de uma forma menos severa para com as mulheres, enquanto outros apontaram que Jesus não as defende no Novo Testamento. Se esses argumentos são convincentes, no entanto, é outra questão. Embora o sacrifício humano fosse considerado uma abominação pelas regras bíblicas, a Bíblia inclui histórias em que as pessoas planeiam sacrificar seres humanos, incluindo os seus próprios filhos. Muitos estão familiarizados com a história de Gênesis em que Abraão é instruído a sacrificar seu único filho a Deus como um teste de sua lealdade, apenas para ser impedido no último segundo por um anjo. Mas Jefté, o antigo juiz e guerreiro israelita, não teve tanta sorte. Em Juízes 11, 30-31, Jefté jura a Deus que, se for vitorioso em sua próxima batalha, fará um holocausto de tudo o que sai pela porta de sua casa quando retornar. Em uma reviravolta arrepiante, quando Jefté retorna, é sua filha quem sai para cumprimentá-lo. Juízes 11:39 declara: "E ele fez com ela conforme havia jurado." O livro de Jó aborda a questão de por que as provações ruins de Jó acontecem a pessoas boas. E no caso de Jó, tudo se resume a uma aposta. Jó é um homem piedoso. Até o próprio Deus diz que não há homem na terra tão inocente quanto ele. Mas o diabo sugere a Deus que Jó só é leal porque as coisas são fáceis para ele. Então Deus aceita o desafio do diabo e decide testar a lealdade de Jó, arruinando toda a sua vida. Talvez ele estivesse de mau humor. Toda vez que tento falar com alguém desculpe isso e perdoe-me isso e não sou digno. Primeiro, Deus mata os filhos de Jó e destrói sua casa. Mas Jó continua a louvá-lo. Então, Deus faz com que o diabo cause a Jó uma condição de pele horrível. Seus amigos acreditam que ele deve ter pecado, ou Deus não o teria punido. Jó, por outro lado, parece ter mudado de ideia e argumenta que Deus simplesmente o está atormentando sem motivo real, o que não é totalmente incorreto. Deus então diz a Jó que ele está muito perdido, sugerindo que ele sabe pouco do mundo real. Em última análise, Deus dá a Jó tudo o que ele tinha antes e muito mais. É importante notar, porém, que alguns críticos chegam a argumentar que a restauração de Jó não faz parte do texto original. Em Gênesis 19 versículos 4 a 8, 2 anjos chegam à cidade de Sodoma. Eles haviam planejado passar a noite com Ló, na praça da cidade, mas Ló, o sodomita, insiste que não o façam. Em vez disso, os 2 anjos ficam com a família de Ló. Naquela noite, todos os homens de Sodoma cercaram a casa, exigindo que Ló enviasse os 2 anjos. Então Ló faz uma oferta à turba, dizendo: "Errogo-lhes, meus irmãos, que não hajam tão mal. Eis que tenho 2 filhas que não conheceram homem algum. Deixe-me trazê-las para vocês e fazer-lhes o que você por favor." Mas a multidão recusa. Quando a cidade de Sodoma é posteriormente destruída por Deus, Ló e sua família fogem, mas a esposa de Ló é transformada em uma estátua de sal por olhar para trás, para a cidade em chamas. Isto deixa Ló sozinho com as 2 filhas virgens que ele tentou sacrificar a Tu. Em Gênesis 19, 30-38, Ló e suas filhas se esconderam. As 2 jovens temem que nunca tenham filhos, pois não conseguem conhecer nenhum homem. Atormentados com esse conhecimento, eles embebedam o pai e depois dormem com ele como forma de dar continuidade à linhagem familiar. Horrivelmente, isso realmente funciona, e as 2 filhas engravidam do próprio pai. E então, é claro, você tem as mães canibais. Existem muitas formas de violência de mães canibais contra crianças na Bíblia, mas um dos incidentes mais horríveis ocorre em 2 Reis 6 versículos 24 ao 33. Nesta história, o rei Jeurão de Israel é convidado a decidir um caso particularmente horrível. O reino passa por uma terrível fome,
E quando uma mulher pede uma audiência, ele presume que ela está ali para pedir comida. Em vez disso, a mulher está lá para pedir justiça, porque a amiga não cumpriu a sua parte do acordo. Quando toda a comida acabou, as duas mulheres fizeram um acordo: matariam e comeriam seus próprios filhos. Segundo o texto, a mulher diz: "E esta mulher me disse: dá o teu filho, para que o comamos hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela: dê seu filho, para que possamos comê-lo." Mas ela escondeu o filho. A mulher parece esperar que o rei obrigue o amigo a desistir do filho, mas tudo o que ele faz é surtar. Você pode culpá-lo? O Arco de Noé é uma das histórias bíblicas mais conhecidas. O dilúvio, em parte porque todos aqueles animais o tornam particularmente atraente para as crianças. Olhe mais de perto, porém, e você verá que esta história é tudo menos familiar. Em Gênesis, Deus pretende eliminar todas as criaturas vivas da face da terra, porque sente que elas pecaram. Ele avisa Noé, porém, para que ele tenha tempo suficiente para construir um barco grande o suficiente para ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, além de 2 de cada tipo de animal. Deus então envia o dilúvio e, com certeza, mata todos os seres vivos do planeta. Os únicos sobreviventes são os que estão na arca, a quem é ordenado que repovoem a terra, quando Deus diz: "E quanto a vós, fecundai e aumentai em número, multiplicai-vos na terra e multiplicai-vos sobre ela." Claro, como havia apenas um par de cada animal e 8 humanos no arco, isso significaria que todos os animais do planeta descendem de 2 animais. Significaria também que todo ser humano vivo hoje descende do acoplamento incestuoso dos descendentes de Noé. A história da Arca de Noé é uma história que tem sido interpretada de muitas maneiras diferentes ao longo dos séculos. Alguns acreditam que é uma história literal, enquanto outros acreditam que é uma história simbólica. Não importa como a interpretemos, a história da Arca de Noé é uma história poderosa que nos desafia a pensar sobre nossas próprias vidas e sobre o mundo ao nosso redor. Se a história da Arca de Noé é literal, então ela nos lembra que Deus é um Deus misericordioso que está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem. Se a história da Arca de Noé é simbólica, então ela nos lembra que o pecado pode ter consequências devastadoras, mas que o amor de Deus é mais forte do que o pecado. Obrigado por assistir nossos vídeos. Confira outros vídeos do Divine Jockeys no nosso canal no YouTube e ative o sininho para não perder nenhuma notificação.